Vou te explicar a minha metodologia para aprofundar sua terapia dessa forma com a hipnose não verbal. É um treinamento avançado, portanto ele serve para as pessoas nos níveis intermediário e avançado que têm ou já teve acesso a conhecimentos como hipnose, coach, psicologia, PNL ou outras terapias alternativas. Eu só ensino para as pessoas que realmente estejam aptas e querem aprender essa técnica diferentona. E para quem está no nível básico, eu recomendo buscar se aprofundar um pouquinho mais nos conhecimentos que eu citei anteriormente, para assim poder aproveitar ainda mais essa técnica. Afinal, é uma metodologia já testada e validada, pois eu mesmo apliquei dezenas de vezes, construí toda essa metodologia e, como exemplo, tem um aluno meu que fez esse vídeo aplicando a técnica com exatamente esse conhecimento que eu estou disponibilizando aqui. Esse foi um dos alunos que aplicaram essa metodologia, entre alguns outros que eu tive o prazer de ensinar. Há um tempo atrás, até alguns anos, estava eu lá aprendendo hipnose, PNL e algumas outras técnicas terapêuticas, até que eu conheci a hipnose não verbal, que mudou totalmente minha percepção de mundo e a forma que eu vejo a terapia hoje. A hipnose para mim hoje é completamente diferente para mim. Além de eu aplicar e saber ensinar outras pessoas a aplicarem, eu também já passei pela experiência diversas vezes. Sei como é. E pensar em quando eu estava aprendendo tudo isso me faz lembrar algo interessante que aconteceu comigo. Foi logo quando estava aprendendo essa técnica, passei por umas situações inusitadas. Tipo quando eu passei pela experiência em um dos treinamentos que eu fiz, eu relaxei tanto que eu caí. E a pessoa que estava aplicando não conseguiu me segurar, ela não estava tão preparada para me segurar naquele momento. E fomos os dois para o chão. Eu passei por muitas situações aprendendo e aplicando essa técnica. Hoje em dia, faço isso em qualquer lugar, a qualquer hora. Tive a chance de aplicar no meio da Avenida Paulista, por exemplo, uma avenida bem movimentada de São Paulo, chovendo e com música de fundo. Nesse dia, super achei que não daria certo, mas ainda assim deu. Estou colocando aqui um vídeo algumas imagens e vídeos daquele dia para você ver como estava o tempo naquele dia. A partir daquele dia, que eu estava até duvidando de mim mesmo, da minha capacidade para poder aplicar a técnica, eu simplesmente entendi todo o processo e consegui desenvolver uma didática completa para passar isso para frente, para ensinar as pessoas sobre isso. Aí, um certo dia, depois de um bom tempo, isso aconteceu ano passado, um amigo meu pediu para eu ensinar a técnica a alguns alunos do curso dele. Até então, o que se acreditava, ou melhor, o que todos diziam, é que não era possível ensinar essa técnica totalmente online. Teria que ter o presencial ali. E eu também acreditava nisso, até que eu me permiti arriscar. Fiz o primeiro protótipo dessa minha metodologia que, de cara, comecei a ver resultados daqueles poucos alunos que eu ensinei. Eu levei muito tempo estudando, aplicando e estruturando uma metodologia direta e objetiva para você aprender a aplicar a hipnose não verbal e causar isso nas pessoas, que, claro, que estiverem dispostas a passarem pela experiência. Essa técnica não tem relação direta com energias, magnetismo, mesmerismo ou terapias que lidam diretamente com as crenças das pessoas. Por isso eu costumo afirmar que essa técnica é puramente fisiológica. Você faz algo, dá um estímulo para a pessoa e ela sempre irá dar uma resposta não verbal àquele estímulo que você deu. E quais são esses estímulos, afinal? Eles são o que chamo de tripé da hipnose não verbal, onde primeiro temos o meio físico, é o posicionamento seu relativo ao sujeito. Segundo, temos os sons. Produzimos e utilizamos sons não verbais para utilizar também como um estímulo. E o terceiro pé desse tripé, temos o sensorial. Estímulos como toque,
que acaba sendo o principal responsável para criar a catalepsia, que é aquela posição que a pessoa fica depois que você aplica. Eu tenho um exemplo simples aqui. Um tripé. No topo eu tenho a hipnose não verbal bem sucedida, tá? Onde você consegue estabilizar a catalepsia e levar a pessoa num estado profundo no transe. E as pernas são os estímulos que fazemos para sustentar a hipnose não verbal. Temos o posicionamento, que seria o meio físico, tá? Temos os sons e temos o sensorial. O uso desses 3 tipos de estímulos são causadores da hipnose não verbal. É a sustentação da técnica. Naturalmente, se ficarmos com o braço levantado assim por alguns segundos, já vamos começar a sentir um desconforto e até causar dores no braço depois de algum tempo. Agora, quando você causa a catalepsia dessa forma, com a hipnose não verbal, a pessoa simplesmente fica nessa posição por um longo tempo, sem necessariamente perceber que ela está daquele jeito. Por ela, claro, estar em um transe muito profundo. Então, já vou te ensinar aqui um exercício rápido. Algo que eu ensino dentro da minha metodologia no curso, que é o seguinte. Antes de você fechar os olhos, eu vou pedir para você fechar os olhos. Não vou fazer nenhum tipo de transe, nem hipnose, nem nada com você nesse momento. Eu vou pedir para você pegar sua mão e pôr a mão na frente de um olho. Não precisa encostar no olho, deixa numa distância razoável do olho. Uns 2 dedos de distância. Coloca a mão num olho, coloca em outro. E faz essa alternância, para você perceber como é a sua movimentação. Você está num olho, depois vai para o outro. Simples assim. Agora feche os olhos e cubra um olho. Cubra um olho, depois cobre o outro. Depois cobre um, depois cobre o outro. Depois cobre um, depois cobre o outro. Agora, beleza, esse é o exercício. Agora você vai fazer a mesma coisa, percebendo a alteração de luz, a alteração de sombra no seu olho. Se você quiser, para facilitar, olhe diretamente para uma luz. Eu tenho uma luz aqui, então eu olho diretamente para ela, fecho os olhos e tampo um olho, depois tampo o outro. Quando você faz esse transporte da sua mão de um lado para o outro, você consegue perceber uma movimentação. Isso é um estímulo. Isso é um estímulo semivisual, porque a sua pálpebra ainda está captando alguma coisa e, ao mesmo tempo, é um estímulo sensorial. Por quê? Se a pessoa ela está com o olho fechado, talvez você já tenha sentido isso. Você está com o olho fechado ali, deitado ou alguma coisa do tipo. Você está ali com o olho fechado, de repente, alguma coisa cobre a sua visão, tipo, faz uma sombra no seu olho. Naturalmente, você vai abrir o olho para ver o que está na sua frente. Naturalmente, tá? É uma reação natural. Então, esse tipo de coisa é um das possibilidades de estímulo que você pode fazer, entendendo todo o processo, que é causadores da hipnose não verbal. E é um exercício que eu te passo. Repita isso agora, você vai fazer esse mesmo exercício em alguém. Faça em alguém, pede para ela fechar os olhos, você não precisa falar que vai fazer nada. Eu não vou fazer nada, tipo, eu só vou fazer um teste de percepção. Pode falar desse jeito que as pessoas super estão dispostas. Pede para ela fechar os olhos e você passa a mão na frente do rosto dela. Aí fica com a mão na frente de um olho, depois fica com a mão na frente do outro, sem encostar nela. Aí pede para ela abrir os olhos e pergunta para ela o que ela percebeu, que percepção que ela teve. Aí com o feedback dela você vai começar a passar a entender o que cada pessoa sente com o estímulo que você dá para aquela pessoa, tá? E se você fez o que eu propus para você aqui, você pode ter percebido alguma coisa, pode ter tido uma ideia de como os estímulos são poderosíssimos. Um outro exemplo de estímulo que eu vou te dar aqui, um estímulo que a gente tem no meio exterior e que impactua e influencia na nossa vida. Pense no seguinte cenário, imagine que você está numa floresta, você está no meio do mato.
numa roda de amigos, vocês estão em volta de uma fogueira. De repente, se vocês estão ali ouvindo música ou fazendo alguma coisa, conversando, de repente, ao redor de vocês, de alguma direção, vocês ouvem um barulho de um galho quebrando, como se fosse alguém pisando em alguma coisa ou andando nas proximidades. Se vocês têm certeza absoluta que naquela região não tinha ninguém, naturalmente, automaticamente, todo mundo vai olhar naquela direção. Peraí, estou ouvindo barulho. Então eu tive um estímulo, recebi esse estímulo e acionei partes do meu corpo para tentar, audição, visão, para tentar perceber o que é isso e se eu preciso lutar ou fugir, lutar pela minha sobrevivência ou sair correndo porque é algum animal que quer me atacar. Então isso é natural. Esse tipo de reação a um estímulo externo é natural de todo mundo, de todas as pessoas, meu, seu. Então, imaginando esse cenário, nessa hora as pessoas olham e veem que é alguém do grupo que saiu e ninguém percebeu, ou que é algum animalzinho passando, ou alguma coisa do tipo, elas ficam mais tranquilas, tá? Então, você recebe o estímulo o tempo todo. Na nossa vida nós recebemos estímulos e nós temos reações a esses estímulos. Quando a gente aprende isso na hipnose não verbal, a gente consegue causar isso nas pessoas e aprofundar a terapia, aprofundar o transe hipnótico, causar a catalepsia, né, com a prática dessa metodologia, dessa técnica. E eu só te passei um deles, um exercício que eu ensino para você perceber como é o seu mundo externo, para assim aplicar com as outras pessoas. Isso aqui, sei lá, acho que nem 1%, não é nem 1% do que eu ensino no treinamento, pois eu te passei isso em alguns minutos, e no treinamento tem mais de 5 horas de conteúdo, tá? Além disso, eu causei 3 outros estímulos visuais durante esse vídeo, que talvez você tenha percebido ou não. O primeiro é o que está mais óbvio, é esse controle na minha mão. Que raios eu estou fazendo com o controle na minha mão? Justamente para você reparar nele e depois eu te dizer que serviu como um estímulo visual. E você reparar nele nada mais é que a sua resposta a esse estímulo visual. Eu dei um estímulo, a sua mente reparou, pô, é um controle, se familiarizou com esse estímulo e não deu a mínima para ele ou ficou parcialmente incomodado por eu estar com o controle na mão o tempo todo durante esse vídeo. O segundo e o terceiro estímulo foi o que a cortina do meu lado direito e do meu lado esquerdo balançou algumas vezes durante o vídeo. Isso pode ter sido até de uma forma muito sutil, que às vezes você pode até não ter reparado. E uma coisa eu te digo, o balançar dessa cortina foi totalmente proposital. Mas o que isso tem a ver? Já vou te explicar. Mas antes, para eu te provar que esses estímulos foram propositais, você pode até voltar o vídeo se quiser e ver que toda vez que eu balanço a cortina do meu lado esquerdo, era depois que eu dizia a frase hipnose não verbal. E toda vez que eu balançava a cortina do meu lado direito, era quando eu dizia a palavra metodologia. Esses estímulos visuais foram tão sutis que você só sabe o que eles realmente eram depois que eu te falei. Às vezes você nem percebeu, mas a sua mente pode ter percebido e interpretou isso de uma forma mais genérica, como se eu estivesse esbarrado na cortina ou com o ventilador balançando ela. Mas eu não tenho ventilador aqui no meu quarto e a cortina literalmente só balançava quando eu queria. Como por exemplo agora, balancei do lado direito e balancei do lado esquerdo. Simples assim. O que eu realmente quero dizer com tudo isso é o seguinte: com a metodologia correta, você saberá como aplicar e manipular estímulos não verbais para causar coisas dentro da mente das pessoas, até que a mente dela desligue e fique totalmente suscetível à sua terapia. E para você que quer aprender essa técnica comigo, eu vou te passar agora tudo o que você precisa fazer daqui para frente, ou melhor, tudo o que faremos juntos
Porque isso que estou te oferecendo não é só um cursinho, como a gente vê por aí. E é até mais que um treinamento, e sim um processo de mentoria, tá? Basicamente, eu separo esse processo de mentoria em 3 etapas. Primeiro, princípios e aplicabilidade da hipnose não verbal, onde você terá acesso a um treinamento completo de hipnose não verbal, trabalhado dentro da minha metodologia do tripé da hipnose não verbal. Só com esse treinamento gravado com horas de conteúdo, você já terá conhecimento suficiente para aplicar e já ter resultados nas primeiras aplicações da técnica. Talvez você esteja até se perguntando, poxa, mas você falou a palavra hipnose não verbal, a frase hipnose não verbal e a palavra metodologia e a cortina não balançou. Perfeito, eu não balancei justamente porque, se você percebeu e estava esperando isso, é porque você estava esperando esse estímulo. É como se a gente estivesse todo o tempo, no nosso dia a dia, na nossa vida, esperando por que algo aconteça. Eu criei na sua cabeça a expectativa de esperar por um estímulo ou esperar por algo acontecendo, e isso não aconteceu. Se você não percebeu isso também, se você achou que balançou ou não, também tranquilo. Por quê? Eu dei um estímulo. Algo aconteceu ou não aconteceu. A minha interpretação e como eu vou lidar com isso, a partir do momento que eu dou um estímulo e você tem uma resposta a esse estímulo, eu vou usar da forma que eu achar melhor durante a minha técnica. Mas vamos lá. A segunda etapa é a que eu chamo de calibragem da técnica. Passou a primeira etapa, que é os princípios da aplicabilidade da hipnose não verbal. Agora tem a segunda etapa, que é a que eu chamo de calibragem da técnica, onde teremos juntos um encontro ao vivo para analisar uma aplicação sua. Você vai gravar a si mesmo aplicando a técnica e nessa segunda etapa vamos calibrar e melhorar a sua técnica, vendo pontos de melhoria e tendo ideias para as suas próximas aplicações. Já na terceira etapa, que eu carinhosamente chamo de tô bom, eu vou te ensinar a ter um olhar ainda mais crítico sobre a sua própria aplicação e saber avaliar o que fez de certo ou errado para as próximas vezes que você for aplicar a técnica, você ter um resultado ainda mais rápido e mais fácil, ter uma prática melhor. Então, nessa terceira etapa, será praticamente uma nossa despedida, onde você estará bom o suficiente e nem precisando mais de mim, pois você já vai ter aprendido tudo que precisa para aplicar a técnica. Bom, isso tudo terá duração de mais ou menos 2 meses, de 1 a 2 meses, onde te darei 15 dias para assistir o treinamento e aplicar, gravar e me mandar, e depois marcar a segunda e a terceira etapa com um intervalo de 15 dias uma da outra. 15 dias você assiste, aplica, marcamos a segunda etapa, que é o nosso encontro, mais 15 dias você aplica novamente e marcamos a terceira etapa, que é a finalização de todo o protocolo, de todo o procedimento, de toda a metodologia que eu vou te passar. A metodologia é simples. Você aprende, aplica, nós melhoramos juntos, você aplica novamente e pronto. Totalmente prático. Você vai praticar no conforto da sua casa, no conforto do seu tempo, tá? Isso não significa que encerramos nossa relação por aqui não, tá? O treinamento tem essa duração, mas você terá acesso a mim por mais 1 ano para tirar as dúvidas que precisar, discutir o que você quiser sobre a prática dentro da metodologia ensinada. Ou quem sabe até avaliar mais algum caso que você traga. Bom, caso você ainda tenha alguma dúvida sobre o treinamento, em algum lugar dessa página aqui terá um número de WhatsApp ou um botão que você poderá entrar em contato para tirar todas as suas dúvidas. Mas já respondendo alguma das dúvidas mais frequentes, que são como, por exemplo, o curso é online? 100% online. A gente vai ter, vão ter a primeira etapa, treinamento totalmente gravado, segunda e terceira etapa é encontro ao vivo comigo, tá? Poxa, algumas pessoas dizem que não dá para aprender isso online. E eu digo que dá. Por quê? Eu já testei, já validei com pessoas, com outras pessoas que eu tenho ensinado online,
elas tenham aplicado e tiveram resultado. Te mostrei alguns alunos que aplicaram e conseguiram fazer e todos eles aprenderam comigo online. Tá? Cada um de um estado diferente, de um lugar diferente do Brasil, que eu nem lembro de onde. E uma outra dúvida é, pô, será que serve para mim? Se você tem níveis intermediário e avançado em qualquer terapia, sim, serve para você. Agora, se caiu de paraquedas, eu recomendo você estudar um pouco mais práticas terapêuticas antes de voltar aqui novamente. Mas, Ari, eu não tenho tempo. O curso, ele é 100% online, podendo ser feito de onde você quiser. Se você dedicar 30 minutos por dia, você finaliza os seus estudos em menos de uma semana. Eu vou disponibilizar para você mais um bônus, talvez algo que te ajude a dar o seu pontapé inicial, que é um bônus exclusivo para quem é aluno desse curso, que é o kit de induções hipnóticas, com dezenas de induções para você levar qualquer pessoa que esteja disposta a passar pela experiência hipnótica ao transe. Nunca nem vendi isso. Só terá acesso quem realmente comprar esse treinamento. Então, se você quer aprender a aplicar de uma vez por todas a minha metodologia de hipnose não verbal, clique no link, no botão que vai estar aqui nessa página em algum lugar e preencha os seus dados e forma de pagamento que você já terá acesso imediato ao treinamento. Eu ainda vou te dar 15 dias de garantia. Se você, em até 15 dias, assistir às aulas, aplicar e não ter resultado, eu devolvo o seu dinheiro. Não quero segurar o seu investimento se você não tiver resultado. Eu confio tanto na minha metodologia e na aplicação dos meus alunos que se você aplicar, você terá resultado. Isso vai depender mais de você mesmo. Então eu te chamo novamente. Quer entrar para o meu time de terapeutas que realmente sabem como causar isso nas pessoas? Clique no botão que está em algum lugar nessa página e finalize a sua compra. Te vejo na plataforma de membros.